Olá, meus amigos, este é o programa Saber Direito Responde e neste momento nós vamos receber convidados especiais que são alunos dos cursos de Direito e Ciência Política, os dois estudantes em Brasília, sendo que o Daniel é estudante da Universidade de Brasília e o Adriano é estudante de Direito da Universidade Estácio de Sá, Centro Universitário Estácio de Sá. Juntamente com esses dois alunos, nós também receberemos perguntas através do vídeo referentes ao nosso curso sobre reforma constitucional e cláusulas pétreas, finalizando, portanto, com chave de ouro esse desfecho através das perguntas que nos servem de memorização da matéria ministrada. Dessa forma, eu gostaria de passar já desde logo a palavra ao nosso aluno Daniel, que é do curso de Ciência Política da UNB, tema que guarda íntima relação com o estudo da reforma constitucional e das cláusulas pétreas. Nós sabemos que a ciência política, a antiga teoria geral do Estado, estuda diversos institutos como a democracia, o caráter contramajoritário da democracia, a estrutura do Estado, e o próprio Daniel conversava comigo e dizia que antigamente o direito constitucional era um capítulo da ciência política. Portanto, vejam que tem íntima relação com o nosso tema. Daniel, por favor. Professor, gostaria de introduzir a pergunta como uma reflexão de um pensador de escola dentro da ciência política, Benjamin Constant. Um governo que existe por causa de uma Constituição deixa de existir tão logo a Constituição que o criou é desrespeitada, e a Constituição deixa de existir assim que é violada. Como as cláusulas pétreas auxiliam na coesão e manutenção dos principais valores que regem o sistema político-administrativo do Estado brasileiro? Excelente pergunta do Daniel, introduzida a partir do pensamento do Benjamin Constant. Daniel, interessante porque essa abordagem nos permite responder esse questionamento de duas formas. Há alguns autores que sequer reconhecem a existência de cláusulas pétreas. Em Portugal, por exemplo, Jorge Miranda, e no Brasil, Manuel Gonçalves Ferreira Filho e Raul Machado Horta chegam a defender a inexistência de cláusulas pétreas, pois, segundo eles, a vontade de uma geração não pode se sobrepor à vontade das futuras gerações. Esses autores, então, vão sustentar basicamente que a vontade dos mortos não pode prevalecer sobre a vontade dos vivos. O que seria de uma sociedade no futuro se estivesse eternamente vinculada por um núcleo constitucional intangível, insuscetível de alteração ou supressão da Constituição, diante dos novos tempos, quando esses valores consagrados pelas cláusulas pétreas não tivessem mais nenhum significado para uma nova sociedade, se tornassem normas obsoletas e ultrapassadas. Então, eles chegam a defender a inexistência de cláusulas pétreas, mas reconhecem que essas matérias merecem um cuidado um pouco maior do que as demais normas constitucionais. É o que eles denominam de teoria da dupla revisão ou dupla reforma. Mas é óbvio que no Brasil prevalece o entendimento de que as cláusulas pétreas consolidam verdadeiras cláusulas superconstitucionais, um verdadeiro núcleo constitucional intangível, cuja ruptura enseja um abalo sísmico de toda a estrutura constitucional. Por esse motivo, as cláusulas pétreas sintetizam a própria ideia da sociedade que elaborou aquela Constituição. Elas revelam a própria essência do projeto constitucional. Dizem a própria identidade básica do texto constitucional. E por essa razão, o seu objeto de proteção é muito abrangente, é amplo. Uma vez identificada a cláusula pétrea, a sua interpretação há de ser extensiva em toda a sua eficácia e efetividade, de forma a evitar que propostas de emenda à Constituição possam eventualmente suprimir ou reduzir o objeto de proteção desse verdadeiro núcleo constitucional intangível. Eu gostaria agora de solicitar uma pergunta do vídeo de alunos que nos acompanham através de outras localidades. Olá, professor. Sou Micaele Cavalcante, curso 10º semestre de Direito da Faculdade Paraíso, de Juazeiro do Norte, Ceará.
Dentro do direito, pretendo seguir a carreira da advocacia e, sendo conhecedora da importância da sua disciplina na minha vida profissional, gostaria de perguntar ao senhor em relação à mutação, quais são os aspectos e as dimensões dentro de uma Constituição Federal rígida. Muito bem, a Micaele, então, nos pergunta sobre o tema da mutação constitucional e os seus aspectos dentro de uma Constituição rígida. Como nós tivemos a oportunidade de examinar durante o nosso curso, a mutação constitucional se distingue da reforma constitucional pelo fato de encerrar um processo informal, não solene, de alteração do conteúdo, do significado, da abrangência e do sentido do texto da Constituição, sem que haja reforma na literalidade da norma constitucional. A mutação pode ocorrer seja pela alteração dos costumes, das tradições, dos hábitos de uma determinada sociedade, como também por outras alterações empíricas e sociológicas verificadas. Tudo isso conduzindo a um processo de evolução da interpretação judicial, sem que haja uma reforma expressa do texto da norma constitucional. Por isso se diz que na mutação a mudança é tácita. O que altera é o sentido, o alcance, o significado da norma impulsionado pelas alterações empíricas e sociológicas verificadas na sociedade. É importante destacar também, Micaele, que a doutrina moderna vai afirmar que a atividade de mutação constitucional ela encontra limites. Para que ela não se torne, não se converta numa proposta de mutação inconstitucional, os autores apontam, embora de forma não unânime, pelo menos 3 requisitos para que a proposta de mutação constitucional possa ser considerada válida. Ou seja, em primeiro lugar, a mutação deve encontrar correspondência nas possibilidades semânticas decorrentes do relato da norma, que está sendo interpretada ou afetada. Ou seja, deve encontrar significado dentro dos sentidos possíveis do texto que está sendo analisado. Em segundo lugar, Luiz Roberto Barroso aponta que a mutação constitucional deve preservar os princípios fundamentais que conferem identidade básica à Constituição. E, por fim, a doutrina também aponta que o resultado último da proposta de mutação deve partir necessariamente de uma mudança experimentada na sociedade, de uma mudança efetiva que ocorra no seio da sociedade, a exigir a evolução da interpretação judicial e a atualização do sentido da norma, sem que haja reforma na literalidade do texto constitucional. Agora eu quero solicitar ao Adriano que nos formule alguma pergunta relacionada ao tema, porque o Adriano também tem perguntas muito pertinentes a respeito do tema da reforma constitucional e das cláusulas pétreas. Por favor, Adriano. Professor, por que o povo, que é o titular do poder constituinte originário, não pode participar do poder constituinte derivado mediante iniciativa popular? Muito bem. Mais uma pergunta extremamente pertinente aqui do Adriano, né? O tema da iniciativa popular em matéria de emenda à Constituição foi um dos tópicos abordados nas nossas aulas e ali nós tivemos a oportunidade de verificar, Adriano, que o Supremo Tribunal Federal e a maioria da doutrina brasileira não tem admitido a iniciativa popular em matéria de emendas à Constituição Federal, sob o fundamento de que o artigo 60 da Constituição contempla um rol restritivo de legitimados para a deflagração do processo de reforma constitucional. O fundamento é simples, é de que a nossa Constituição é rígida e, sendo uma Constituição rígida, o mecanismo de alteração da Constituição deve ser interpretado restritivamente. Portanto, o rol de legitimados ativos não pode ser objeto de interpretação extensiva. No entanto, é cada vez mais crescente, como nós pudemos pontuar na nossa aula, o entendimento do professor José Afonso da Silva no sentido de que não haveria qualquer sentido lógico ou jurídico para que não houvesse
a admissibilidade da iniciativa popular em matéria de emenda constitucional. Segundo Zé Afonso da Silva, a interpretação literal do artigo 60 é resultados mais pobres. Deveríamos partir de uma interpretação sistemática, teleológica e unitária da Constituição, a partir de suas normas gerais, seja do artigo 1º, parágrafo único, que consagra o princípio da soberania popular, segundo o qual todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos, também passando pelo artigo 14, incisos 1, 2 e 3, que consagram instrumentos de democracia participativa como o plebiscito, o referendo e a própria iniciativa popular, o artigo 49 e 15 e o artigo 61, parágrafo 2º, todos interpretados de forma conjunta, nos conduziriam a uma só e possível conclusão, o de que a Constituição consagrou como um de seus postulados mais essenciais o princípio da democracia participativa. Por força do princípio da democracia participativa, e na medida em que as instituições e a sociedade brasileiras forem assimilando o seu verdadeiro significado, na medida em que o princípio da democracia participativa for se consolidando no decorrer dos tempos perante as instituições e perante a sociedade, a tendência natural será no sentido de se admitir o encaminhamento de propostas de emenda à Constituição via iniciativa popular. Esse fato já tem ocorrido no âmbito de constituições estaduais, quando sabemos que mais da metade das constituições estaduais já admite de forma expressa e declarada o encaminhamento de PECs via iniciativa popular, como a Constituição de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Pará e a própria Lei Orgânica do Distrito Federal. Então, a tendência é que isso venha a ocorrer por mutação constitucional com o passar dos anos, mas ainda não é o entendimento majoritário nem do STF e nem da doutrina. Muito bem, dessa forma nós encerramos essa parte e os aguardo no próximo bloco para mais perguntas do nosso programa Saber Direito Responde. Olá, estamos de volta. Esse é o programa Saber Direito Responde e nesse momento nós vamos responder a novos questionamentos dos alunos que nos brindam aqui com a sua presença, Daniel e Adriano e outros alunos que nos acompanham pelo vídeo. Daniel, a próxima pergunta com relação ao tema. Professor, a próxima pergunta trata do tema de reforma constitucional. Vou citar mais um pensador rapidamente, Fernando de La Salle. De acordo com ele, a Constituição é a soma dos fatores reais de poder existente no país, tais como o econômico, o militar, o político e o ideológico, de forma que terá eficácia quando for construída em conformidade com tais fatores. Do contrário, será por eles sobrepujada e terá efeito meramente retórico. Como os fatores reais de poder atuam no processo de reforma constitucional? Obrigado, Daniel. Daniel sempre com perguntas precedidas de citações de grandes pensadores políticos. Mais uma excelente pergunta que o Daniel, cientista político, nos brinda. Bem, de fato, segundo a concepção dos fatores reais de poder de Ferdinand Lassalle, a Constituição que não respeita e que não é fruto dos fatores reais de poder, torna-se uma letra morta, uma folha morta. E o Daniel nos pergunta de que forma os fatores reais de poder interferem ou não interferem no processo de reforma constitucional. Dizer que os fatores reais de poder, os fatores políticos, religiosos, os fatores sociais, econômicos, o poder político, o poder econômico não interferem no processo de reforma constitucional seria uma ingenuidade. Mas, ao mesmo tempo, a Constituição traz mecanismos de controle dos excessos desses fatores reais de poder. Então, nós temos mecanismos de controle de constitucionalidade, temos mecanismos de controle preventivo e repressivo de constitucionalidade, temos a atuação do Ministério Público, por exemplo, no ajuizamento de ações capaz de evitar a aprovação de emendas constitucionais que sejam fruto apenas desses fatores reais de dominação de uma sociedade. Nesse sentido, os direitos da sociedade, os direitos da coletividade podem ser defendidos pelo Ministério Público ou por outros órgãos legitimados através do mecanismo
do controle de constitucionalidade, seja no controle concentrado, seja no controle difuso. Agora, mais uma pergunta do vídeo de um estudante que nos acompanha no território nacional. Professor Luciano, a minha segunda pergunta é em relação ao poder constituinte originário. É correto afirmar que este se esgota com a edição de uma nova Constituição? Obrigado, Micaele. Mais uma pergunta, esta envolvendo o poder constituinte originário, se ele se esgota ou não com a promulgação, enfim, com a edição de uma nova Constituição. Bem, do ponto de vista formal, elaborada a nova Constituição, cessa a atividade do poder constituinte originário. No entanto, é importante destacar que, segundo a doutrina, o poder constituinte originário, do ponto de vista material, é um poder permanente. E uma das características essenciais do poder constituinte originário é a sua latência. É um poder que está em estado de latência. Significa o seguinte: mesmo após a elaboração de uma nova Constituição, esse poder pode até estar oculto, mas ele pode voltar a se manifestar a qualquer momento. É a característica da latência do poder constituinte originário. Ok, agora eu quero chamar novamente aqui o Adriano para que nos formule mais uma pergunta relacionada ao tema. Professor, a possibilidade de edição de leis complementares à Constituição seria ou não a manifestação do poder constituinte derivado? Ok, a pergunta do Adriano é se as leis complementares constituem manifestações do poder constituinte derivado. Na verdade, não, Adriano, na verdade, não. As leis complementares estão catalogadas no artigo 59 da Constituição como espécies normativas primárias, ao lado das leis ordinárias, dos decretos legislativos, medidas provisórias, resoluções, de forma que a lei complementar não se confunde com o exercício do poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado se manifesta, como nós tivemos a oportunidade de analisar nas nossas aulas, através da auto-organização dos Estados-membros por suas constituições estaduais, o chamado poder constituinte decorrente dos Estados-membros, ou por intermédio da atualização da Constituição Federal, chamado poder constituinte derivado reformador. A aprovação de leis complementares, por mais relevantes que sejam as matérias tratadas pelas leis complementares, não encerra uma manifestação do poder constituinte derivado, portanto. Agora, mais uma pergunta do vídeo do aluno que nos acompanha no território nacional. Vamos lá. Considerando que temos uma Constituição classificada como rígida, por que nós vemos um número tão elevado de emendas da Constituição de 88? Muito bem, o Rick fez uma pergunta muito interessante. Ela comporta vários desdobramentos, né? Por que temos uma Constituição classificada como rígida e que, portanto, deveria ter um processo mais dificultoso e solene para a aprovação das emendas e, ao mesmo tempo, temos tantas emendas constitucionais introduzidas no texto constitucional? Essa resposta comporta várias análises, né? A primeira passa pela observação do professor lusitano J.J. Gomes Canotilho, que nós abordamos aqui no nosso encontro, de que esse emendismo constitucional é fruto do analitismo constitucional. Segundo o Canotilho, a tendência natural de uma Constituição que é, por natureza, detalhista, analítica ao extremo, que não é privativo do Brasil, é um fenômeno mundial esse de constituições analíticas, mas na medida que temos uma Constituição analítica, a tendência natural é que tenhamos muitas emendas incorporadas ao texto constitucional para regular diversos aspectos da vida social, política, jurídica, econômica de uma determinada sociedade. Mas a resposta não se resume a isso. Há também um componente cultural, no sentido de que os poderes brasileiros, os poderes executivo, legislativo sobretudo, e a própria sociedade ainda tem uma falsa percepção
de que as leis são capazes de alterar a realidade das coisas, quando, na verdade, nem sempre a aprovação de várias emendas à Constituição efetivamente muda certas realidades sociais. Nesse sentido, há que se lembrar que a Constituição norte-americana de 1787, com mais de 200 anos de vigência, tem pouquíssimas emendas e, ainda assim, é extremamente respeitada do ponto de vista da sua força normativa. A tendência é que quanto mais emendas tivermos no texto da nossa Constituição, menor seja o sentimento de patriotismo constitucional de que falava Habermas. Da mesma forma, o florescimento de um sentimento constitucional, que é uma expressão utilizada pelo Karl Lowenstein e reproduzida pelo professor Luiz Roberto Barroso no Brasil, também ficam sensivelmente prejudicados, na medida em que o cidadão não consegue formar um sentimento constitucional de apreço pela Constituição como um valor simbólico, afetivo e pragmático na sua vivência diária, diante de tantas e tantas alterações que podem ser casuísticas ou não, enfim, o fato é que a resposta a essa pergunta envolve múltiplos fatores, especialmente fatores culturais. Agora, com a palavra novamente, o nosso estudante Daniel, estudante de Ciência Política da UNB. Pergunta sobre separação dos poderes. A utilização indiscriminada de medidas provisórias pelo Executivo, a instalação de CPIs pelo Legislativo e a utilização de ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, e dentre outras, pelo Judiciário, aponta para uma interferência mútua nos círculos de poder dos atores estatais. Nesse sentido, o desvirtuamento dos instrumentos acima elencados constitui uma readequação da teoria do checks and balances ou é a personificação de uma atitude despótica de conquista do poder? Mais uma excelente pergunta do Daniel. Vejam, Daniel, a sua pergunta, ela passa necessariamente pela concepção de separação dos poderes adotada pela Constituição Brasileira de 88. O próprio Montesquieu, autor da teoria da tripartição dos poderes, na sua obra O Espírito das Leis, grande pensador político da Revolução Francesa, inserido no movimento que ficou conhecido como Iluminismo, nem o próprio Montesquieu tinha uma percepção fechada, uma percepção única em torno de um absolutismo conceitual da separação dos poderes. Ou seja, para o próprio Montesquieu, a teoria da separação dos poderes, isso veio a ficar mais claro no decorrer dos anos posteriores à Revolução Francesa, com o mecanismo do checks and balances, mecanismo de freios e contrapesos desenvolvidos no direito norte-americano, ficou claro que a teoria da separação dos poderes é uma teoria dinâmica e não estática, ou seja, isso significa que ela deve se desenvolver conforme as necessidades de uma determinada sociedade, conforme a realidade e as peculiaridades de um determinado modelo de Estado. Não há um modelo único e universal de separação de poderes. Nesse sentido, a realidade brasileira tem imposto, por exemplo, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, um ativismo judicial a partir do controle de constitucionalidade das omissões normativas do poder público na regulamentação de normas constitucionais de eficácia limitada. E nem por isso fala-se em violação à separação de poderes. Trata-se, na verdade, do mecanismo do checks and balances em plena ação. Trata-se de um poder corrigindo os eventuais equívocos ou omissões do outro em homenagem à busca de um maior equilíbrio nas relações interpoderes. O uso exacerbado de medidas provisórias, assim como o uso desmedido de CPIs, também pode ser objeto de controle pelo Poder Judiciário, de forma que o Supremo Tribunal Federal tem, evidentemente, no nosso contexto, exercido um papel político proeminente, um papel político de destaque no controle dos direitos e das garantias fundamentais dos cidadãos em face de eventuais investidas arbitrárias do Estado Executivo ou do Estado Legislador. Muito bem, então, com essa pergunta
do Daniel, nós encerramos o segundo bloco do programa Saber Direito Responde. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela atenção de todos os estudantes, operadores do direito que nos acompanham pelo território nacional e desejar êxito e sucesso nos estudos rumo às vocações e carreiras pretendidas. Que todos sejam muito felizes nas suas escolhas e com excelentes estudos. Muito obrigado a todos pela atenção. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.